42 milhões de reais ou 8 milhões de dólares. E o que isso tem a ver com essa vassoura que eu estou segurando aqui? É porque essa foi a quantia acumulada por um zelador e ex-atendente de posto de gasolina. Quer saber como ele fez isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança, que a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E para dar largada nos vídeos do canal aqui em 2021, a gente vai ver a história do Sr. Ronald Read. Histórias como a do Sr. Read são uma excelente fonte de inspiração e de esperança para aquelas pessoas que não acreditam muito no poder do longo prazo nos investimentos. Falando em esperança, eu também tenho esperança que esse que é o primeiro vídeo do ano vai ser curtido por quem estiver assistindo e essa pessoa também vai se inscrever no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente entender como o Sr. Read conseguiu esse feito, que eu diria que é sem precedentes, afinal de contas, quantas pessoas a gente conhece que foram veteranas de guerra, voltam para os Estados Unidos, trabalham 25 anos como atendente de posto de gasolina, se aposenta, percebe que aquela vida de aposentado não é para ele, vai trabalhar de zelador na JCPenney e acaba acumulando um patrimônio tão expressivo. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar o estilo de vida do Sr. Read. Segundo amigos e a família do Sr. Read, ele tinha o hábito de ler. Ele lia o The Wall Street Journal, um dos jornais mais conceituados sobre o mercado financeiro. Além disso, ele dirigia um Toyota Yaris de segunda mão e tomava café da manhã quase todo santo dia na cafeteria do hospital local, o Brattleboro Memorial Hospital. Ou seja, ele tinha um estilo de vida super econômico e cultivava o hábito da leitura. E justamente por manter esse estilo de vida econômico sem chamar muita atenção, nem a família, nem os amigos mais próximos do Sr. Read desconfiavam que ele tinha tamanha fortuna. Eles sabiam que o Sr. Read aplicava e investia em ações, mas como um hobby, e ficaram chocados quando ele morreu em 2014, em que ele deixou no testamento duas doações que totalizavam 6 milhões de dólares. A primeira delas, de 4,8 milhões de dólares, foi para o hospital onde ele tomava café da manhã regularmente, sendo ela a maior doação numa tacada só que o hospital já recebeu na sua história. E a segunda foi direcionada à biblioteca local, num valor total de 1,2 milhões de dólares. Essas doações não chocaram só a família e os amigos, mas toda a cidade de Dummerston, onde o Sr. Read morava. Por ser uma cidade pequena, muitos moradores conheciam o Sr. Read e jamais imaginaram que ele teria tamanha fortuna. Um vídeo feito pelo hospital que recebeu a doação, um amigo do Sr. Read fala que ele era o cara que, se ganhasse 50 dólares por semana, ele ia fazer de tudo para investir pelo menos 40, mas ninguém imaginava que esse hábito ia transformar esses poucos dólares em tamanha fortuna. E essa simplicidade no estilo de vida do Sr. Read também se traduzia para sua estratégia de investimentos, que não era nada de outro mundo. O Sr. Read ele gostava de investir em empresas grandes e conhecidas. Se a empresa tinha um negócio muito complexo que ele não entendia, ele não investia na empresa. Evitando então essas empresas da moda, que todo mundo estava falando, e se concentrando nas marcas que ele conhecia, junto com a filosofia do buy and hold, que significa basicamente tu investir numa empresa com a mentalidade de ser sócio dela por muitos anos e até décadas inclusive, o Sr. Read construiu o seu patrimônio, junto com a ajuda do tempo. Outra pessoa que faz o uso dessa estratégia do buy and hold, que é muito mais conhecida, é o Warren Buffett, que tem muitas frases excelentes aí, e uma delas é justamente que se tu não pensa em ter aquela ação na tua carteira durante 10 anos, tu não deveria considerar ter ela nem por 10 minutos. Com tudo isso considerado, vamos dar uma olhada então na carteira do Sr. Read em algumas marcas que ele tinha ações. Então vamos lá. GM, GE, Bank of America, Johnson & Johnson, AT&T, CVS Pharmacy, JP Morgan, Dow Chemical, J.M. Smucker,
essas são algumas das empresas que ele tinha no seu portfólio. Uma matéria da CNBC constatou que ele tinha mais de 95 ações quando faleceu. E como não é só de glória que vive um investidor de longo prazo, o Sr. Reed também teve seus investimentos que não deram muito certos. Essa mesma matéria da CNBC reporta que o Sr. Reed tinha ações, por exemplo, do Lehman Brothers, um banco de investimentos americano que veio à falência depois da crise de 2008. Então, no meio da crise, ele pediu concordata, que é a proteção contra os credores, mais ou menos como a nossa recuperação judicial aqui no Brasil, o que fez com que as suas ações perdessem 94% do valor em um único dia. Por outro lado, o Sr. Reed também teve seus bons acertos, como por exemplo quando ele comprou ações da Pacific Gas e Electric, uma empresa do ramo de energia, comprou 39 ações dessa empresa em 1959 e pagou aproximadamente $2.300 na época. Quando ele faleceu, ele possuía 234 ações dessa companhia, avaliadas em mais ou menos $10.700. O número de ações do Sr. Reed só aumentou porque a empresa fez alguns desdobramentos das ações. O desdobramento basicamente é quando a empresa aumenta o número de ações em circulação no mercado para aumentar a liquidez dela, ou seja, quando a ação de uma empresa fica muito cara, menos pessoas conseguem comprar. Então ela desdobra aquela ação em, por exemplo, 2:1, então cada uma ação se transforma em 2 e reduz pela metade o valor da ação sem alterar o valor da empresa. O valor de mercado da empresa permanece inalterado. Fala pessoal, vim aqui do futuro para fazer uma edição porque tinha ficado muito ruim o áudio, então eu precisei regravar. Mas histórias como a do Sr. Reed, elas nos fazem pensar e nos fazem refletir, e fazendo isso, eu percebi assim, 3 pontos principais que eu queria trazer para esse vídeo. Que longo prazo é nosso aliado na construção de patrimônio, Eu fiz uns cálculos aqui e o Sr. Reed ele teve pelo menos aí 65 anos como investidor. Ele morreu com 92, então ele começou a investir aproximadamente com 27 anos. Além disso, não precisa de nada mirabolante para tu fazer o teu patrimônio crescer, Lembra, a disciplina e a paciência, elas ganham do brilhantismo e do ímpeto no longo prazo, Porque quando a gente começa a investir, a gente quer investir cada vez mais pensando coisas, estratégia mirabolante para ganhar mais dinheiro. Não precisa disso. No longo prazo, tu vai ter bons acertos e tu também vai cometer alguns erros. E por fim, se tu tiver um estilo de vida que seja condizente com a tua realidade, sem exagerar, tu consegue somar uma grande quantia de dinheiro, certo? Por quê? Porque a gente não precisa cometer esses exageros só por consumir, Eu acho que óbvio, o Sr. Reed era um extremo, Tudo leva a pensar que ele era um cara que realmente não consumia quase nada que não fosse extremamente necessário. A gente não precisa ser assim necessariamente, mas a gente ter um estilo de vida condizente com a nossa realidade nos leva bem à frente, quando a gente pensa em acúmulo de patrimônio, beleza? Então tá, bora voltar pro vídeo aí. Galera, o que a gente precisa se dar conta então é que para nossa educação financeira e para os nossos investimentos, pouco importa se a gente tem diploma ou não tem, se tem algum certificado ou não. O que faz a diferença no longo prazo são justamente os nossos hábitos e as nossas atitudes do dia a dia, Afinal de contas, eu aposto que tu conhece gente que ganha ou ganhava muito mais dinheiro que o Sr. Reed e que está muito longe dessa quantia que ele conseguiu acumular. Muitos elementos que aparecem nessa história do Sr. Reed que permitiram ele transformar aqueles poucos dólares em um patrimônio tão grande, a gente já comentou aqui no canal. Então, se tu não viu algum outro vídeo, eu sugiro tu dar uma olhadinha. Eu fico por aqui e até a semana que vem.